Então pronto, a gente na nossa classe Carro Service Memory, ela já está pronta para receber um método get, certo? A gente já montou esse bloco de código, né, dentro do método get, que vai retornar ou um carro baseado em um código ou no nome, né, de um carro, ou a lista de carros quando ele não passar nenhum parâmetro, ou um nome de carro que tenha, ou uma string, né, que você tenha como resposta um ou mais carros. Tá? No final ele formata esse data com a lista de carros e dá um return com o objeto response, como a gente já falou anteriormente. Tá? Agora vamos agora vamos implementar o que falta nas classes que vão consumir o Web Service. Carro Service Memory faz o papel do Web Service e as classes que a gente vai ver agora vai fazer o papel do client. Então, só lembrando, né, como é que está o fluxo na nossa aplicação. Aonde que nós estamos printando a lista dos carros, né? Voltando à nossa aplicação aqui, é nessa área aqui, que seria o objeto, o componente tabela, né? Tabela component.dart. Então a gente tem aqui nesse componente, né, a gente tem aqui o método lista carros, a gente tem aqui um objeto lista carros que está sendo valorado através do retorno desse método get lista carros na classe carro serviço, certo? Aí a gente vai aqui na classe carro serviços e vamos na classe carro serviço e vamos aqui ver o que ela está fazendo. Então, get lista carros está retornando, né, esse lista carros, que é o que? Que é um list de carros, certo? Então a gente vai mudar isso aqui. É justamente aqui onde a gente vai mudar. Então a alteração que a gente vai fazer ao invés de eu retornar essa nossa lista fixa aqui de carros, a gente vai buscar, né, no Web Service in Memory, tá? Então vamos começar essa brincadeira, tá? Então quem vai chamar o Web Service é a classe carro serviço. Então se é este cara aqui que vai fazer esse papel, nós precisamos de alguns procedimentos antes. Então vamos aqui, baseando-se na nossa documentação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter esse objeto, essa classe client, né, definida no nosso componente, na nossa classe carro service. Então copia essas duas linhas aqui, por favor. Essas três linhas, desculpe, essas duas aqui, copiem, coloca aqui e eu vou explicar. Vamos alterar, ao invés de ser heroes URL, aqui vai ser carros URL. E aqui client HTTP, olha só, ele está dando erro. Uma coisa muito importante para vocês prestarem atenção, aconteceu comigo, para não acontecer com vocês também. E se acontecer, vocês já saberem o que fazer. Essa classe client, ela aparece em dois pacotes. Um pacote HTML e o pacote HTTP. Tá vendo? Quando a gente tenta resolver aqui pelo getFixed, ele mostra as duas bibliotecas. Se você escolher HTML, seu código não vai apresentar erro na compilação, mas na hora que executa, ele dá erro. Tá? Então, para tentar, nem para importar, mesmo que você tenha importado http.dart, se você importar o Dart HTML, vai dar erro, vai dar problema de conflito, também em tempo de execução. E isso aqui, assim, foi um trabalho enorme que eu tive para conseguir descobrir esse problema, tá? Mas como eu estou partilhando com vocês aqui, né, vocês não vão precisar passar pelo mesmo perrengue. Esse objeto que a gente está criando aqui, o carros URL, a variável, ela armazena
o endereço. Lembra que a gente falou lá na aula que todo recurso, né, de um web service ele precisa de um endereço? Pronto. O endereço para a gente acessar o nosso web service in memory, a gente definiu aqui, vamos colocar carros. Pode ser qualquer nome, tá, gente? Como a gente já está setando de forma fixa, né, aqui que vai acessar o in-memory data service, então toda vez que que a nossa aplicação enviar, né, uma requisição HTTP, automaticamente ele vai buscar na in-memory data service, ok? Então voltando aqui, já colocamos a nossa URL, já, né, criamos o objeto HTTP, né, e lembrando que a gente também colocou o client, né, como injetando como dependência, precisa desse objeto compartilhado em toda a aplicação, tá? Então, para a gente usar na nossa carro service, a gente vai injetar por dependência no construtor de carro serviço. Pronto, já tenho a variável que tem a URI e já temos o objeto client que contém aí tudo que é necessário para a gente enviar requisições e receber as respostas. Vamos fazer o seguinte, deixa eu salvar esse vídeo para ele não ficar grande e a gente continua no próximo.